Você já parou para pensar que aquela decoração linda que você escolheu com tanto carinho pode estar literalmente destruindo sua vida? Que alguns objetos aparentemente inofensivos podem ser portais para energias tão sombrias que podem transformar seu lar em um verdadeiro inferno? Eu sei que parece exagero, mas depois que você descobrir o que eu vou revelar neste vídeo, você nunca mais vai olhar para sua casa da mesma forma. Meu nome é Seu Nome. E hoje eu vou compartilhar com vocês a lista mais perturbadora que já criei. As 10 decorações que convidam energia negativa para sua casa. E olha, eu preciso avisar, essa não é uma daquelas listas bobas que você encontra por aí. Cada item que eu vou apresentar é baseado em relatos reais de pessoas que viveram na pele as consequências devastadoras de ignorar esses avisos. A lista vai começar com objetos que causam apenas um desconforto sutil, mas vai escalando até chegar ao número 1. Que é tão perturbador que algumas pessoas literalmente tiveram que abandonar suas casas. E eu sei que muitos de vocês têm pelo menos um desses objetos em casa agora mesmo. Então se preparem, porque essa jornada vai fazer vocês questionarem cada escolha de decoração que já fizeram. Número 10. Plantas mortas ou artificiais em excesso. Nossa lista começa com algo que 90% das pessoas têm em casa sem imaginar o estrago que está fazendo. Plantas mortas ou artificiais espalhadas pela casa. Pode parecer inofensivo, mas a energia estagnada que esses objetos carregam é como um ímã para vibrações pesadas. Em março de 2023, Carla Mendonça, de 34 anos, moradora de Vila Madalena, São Paulo, começou a notar que sua casa parecia sempre pesada, mesmo depois de limpezas profundas. Ela tinha cerca de 15 plantas artificiais espalhadas pela sala e quarto, além de 2 plantas naturais que haviam morrido há meses, mas que ela mantinha por costume. O que começou como uma sensação de cansaço constante, evoluiu para crises de ansiedade inexplicáveis sempre que ela chegava em casa. O cheiro no apartamento de Carla era descrito por visitas como abafado e triste, mesmo com todas as janelas abertas. Ela relatou ter pesadelos recorrentes com jardins em decomposição e acordava frequentemente às 3 da manhã sem motivo aparente. A situação só melhorou depois que ela removeu todas as plantas artificiais e mortas, substituindo-as por plantas vivas e saudáveis. Em 2 semanas, os pesadelos cessaram e a sensação de peso na casa desapareceu completamente. O problema das plantas mortas é que elas representam energia vital interrompida, criando um campo de estagnação que afeta diretamente o bem-estar dos moradores. Mas isso é apenas o começo da nossa lista, porque o próximo item já começa a afetar relacionamentos. Número 9. Espelhos voltados para a cama. Subindo um nível em nossa escala de intensidade, chegamos aos espelhos posicionados de forma que reflitam diretamente a cama onde você dorme. Essa é uma configuração que pode parecer moderna e elegante, mas segundo relatos de pessoas que viveram essa experiência, os efeitos vão muito além de noites mal dormidas. Roberto Silva, engenheiro de 28 anos de Belo Horizonte, instalou um espelho de parede inteira no quarto em janeiro de 2024, posicionado exatamente de frente para sua cama. O que ele descrevia como ampliar o espaço rapidamente se transformou em uma experiência perturbadora. Nas primeiras semanas, Roberto começou a acordar frequentemente durante a madrugada com a sensação de estar sendo observado. A situação escalou quando sua namorada, Ana, começou a relatar sonhos vívidos em que via 2 pessoas dormindo na cama através do reflexo do espelho, sendo que uma delas não era ela. O casal passou a ter discussões constantes sem motivo aparente, e Roberto desenvolveu insônia severa. Ele descrevia a sensação como se a energia do quarto estivesse duplicada, mas de forma negativa. A temperatura do quarto também parecia sempre mais baixa próximo ao espelho, mesmo no verão mineiro. Ana chegou a fotografar o espelho durante a noite e jurava ver sombras que não correspondiam aos objetos reais do quarto. O relacionamento do casal, que durava 3 anos, terminou em março de 2024. Roberto removeu o espelho 1 semana depois e relatou que conseguiu voltar a dormir normalmente em poucos dias. Especialistas em Feng Shui explicam que espelhos voltados para a cama criam um portal que duplica e distorce a energia do ambiente, frequentemente resultando em conflitos conjugais e distúrbios do sono. Mas se você acha que espelhos são problemáticos, espere até descobrir como objetos pontiagudos podem literalmente cortar sua sorte.
Número 8. Decorações com pontas agudas, voltadas para dentro. À medida que subimos em nossa lista, chegamos a um tipo de decoração que pode literalmente cortar as boas energias da sua casa. Objetos com pontas agudas ou cantos muito pronunciados direcionados para o interior dos cômodos. Estamos falando de estrelas metálicas, esculturas pontiagudas, móveis com quinas muito acentuadas, ou até mesmo plantas como cactos em excesso. Marina Costa, designer de interiores de 31 anos de Porto Alegre, aprendeu isso da pior forma possível em setembro de 2023. Ela havia decorado sua própria casa com uma tendência que estava fazendo sucesso. Estruturas geométricas metálicas com pontas muito acentuadas. Tinha estrelas de ferro na parede da sala, uma escultura triangular pontiaguda na mesa de centro e até mesmo um lustre com várias hastes em formato de espinhos. O que Marina começou a notar foi uma série de cortes metafóricos em sua vida. Projetos que estavam caminhando bem eram cancelados abruptamente por clientes, amizades de anos foram se desfazendo por conflitos bobos e ela começou a se machucar constantemente em casa. Pequenos cortes no dedo ao cozinhar, tropeções que resultavam em arranhões, acidentes menores que nunca aconteciam antes. O mais impressionante foi quando Marina percebeu que visitantes da sua casa começaram a relatar dores de cabeça frequentes durante as visitas. Sua mãe, que sempre adorava passar tardes na sua casa, começou a inventar desculpas para não ir. A própria Marina desenvolveu uma irritabilidade constante e dificuldade de concentração. O cheiro da casa também mudou. Ela descrevia como metálico e tenso. Depois de consultar um especialista em harmonização de ambientes, Marina removeu todas as decorações pontiagudas em outubro de 2023, substituindo-as por formas arredondadas e orgânicas. Em 3 semanas, os acidentes domésticos cessaram, seus projetos voltaram a fluir e as pessoas voltaram a se sentir confortáveis em sua casa. A mudança foi tão drástica que ela incorporou esse conhecimento em seu trabalho profissional. A explicação para isso está na forma como pontas agudas cortam e fragmentam o fluxo de energia positiva, criando campos de tensão que se manifestam como conflitos, acidentes e oportunidades perdidas. Mas se pontas podem cortar sua sorte, imaginem o que acontece quando você literalmente convida a morte para decorar sua casa. Número 7. Símbolos de morte e decadência. Chegamos agora a um ponto onde nossa lista toma um tom mais sombrio. Estamos falando de decorações que fazem referência direta à morte, decadência ou fim, caveiras, esqueletos decorativos, imagens de cemitérios, flores secas escuras, ou qualquer arte que retrate cenários mórbidos. Mesmo quando usados com intenção artística ou alternativa, esses símbolos carregam uma carga energética que pode ser devastadora. O caso de Tiago Barbosa, tatuador de 26 anos de Curitiba, ilustra perfeitamente os perigos dessa escolha decorativa. Em junho de 2023, Tiago decidiu decorar seu apartamento seguindo uma estética dark que combinava com seu trabalho. Ele encheu a casa com caveiras decorativas, esqueletos articulados, quadros com cemitérios sombrios e até mesmo uma coleção de flores negras secas que ocupava toda a mesa da sala. O que começou como uma decoração cool, rapidamente se transformou em um pesadelo. Tiago começou a ter pesadelos todas as noites envolvendo morte e decadência. Ele descrevia sonhos vívidos onde caminhava por cemitérios infinitos ou onde pessoas próximas morriam de formas grotescas. Acordava frequentemente banhado em suor frio e com uma sensação de desespero que durava horas. A situação piorou quando Tiago começou a desenvolver uma obsessão mórbida com a própria mortalidade. Passou a pesquisar constantemente sobre doenças raras, acidentes fatais e desenvolver uma hipocondria severa. Amigos próximos relataram que ele havia mudado completamente, tornando-se pessimista e sempre falando sobre morte. Seu trabalho também foi afetado. Clientes começaram a se sentir desconfortáveis no estúdio e alguns cancelaram sessões. O pior momento veio em agosto de 2023, quando Tiago começou a ter visões de sombras humanoides se movendo pela casa, sempre próximas às decorações mórbidas. Ele chegou a fotografar e filmar estes fenômenos, mostrando para amigos manchas escuras que pareciam se mover nos vídeos. A qualidade do sono deteriorou tanto que ele precisou de acompanhamento médico para ansiedade e depressão.
A transformação só começou quando a irmã de Tiago interveio, insistindo que ele removesse todas as decorações relacionadas à morte. Ele resistiu inicialmente, mas em setembro de 2023, finalmente cedeu. Em menos de um mês, os pesadelos cessaram, a obsessão mórbida diminuiu drasticamente e os clientes voltaram a se sentir confortáveis no estúdio. Tiago ainda mantém algumas tatuagens com temas sombrios, mas nunca mais decorou espaços de convivência com símbolos de morte. Especialistas explicam que símbolos de morte funcionam como antenas que sintonizam nossa consciência com frequências de fim e decadência, criando um ciclo vicioso de pensamentos negativos e experiências sombrias. Mas se símbolos de morte já são perturbadores, espere até descobrir como cores específicas podem sugar literalmente sua energia vital. Número 6. Excesso de cores, escuras e absorventes. Subindo mais um nível em nossa escala de intensidade, chegamos às escolhas cromáticas que podem literalmente drenar sua energia vital. Estamos falando de ambientes dominados por preto, marrom escuro, cinza chumbo ou roxo muito fechado, especialmente quando essas cores cobrem paredes inteiras, móveis principais e tecidos da casa. A história de Amanda Reis, publicitária de 29 anos de São Paulo, é um exemplo perfeito de como cores podem afetar profundamente nossa psique e energia. Em fevereiro de 2024, Amanda decidiu renovar completamente seu apartamento seguindo uma tendência monocromática escura que viu em revistas internacionais. Pintou todas as paredes de preto fosco, comprou móveis em tons de carvão, cortinas cinza chumbo e até mesmo trocou toda a roupa de cama para tons de roxo escuro e preto. O resultado inicial parecia sofisticado e moderno, mas em questão de semanas, Amanda começou a sentir uma exaustão inexplicável. Ela descrevia a sensação como se as paredes sugassem minha energia. Acordava sempre cansada, mesmo dormindo 8 horas, e desenvolvia uma melancolia profunda sempre que chegava em casa. O apartamento, que antes era seu refúgio, tornou-se um lugar que ela evitava. Amigos que visitavam Amanda relatavam sentir-se imediatamente deprimidos ao entrar no apartamento. Sua melhor amiga, Juliana, descreveu a experiência como entrar numa caverna emocional onde até respirar parecia mais difícil. O cheiro do apartamento também mudou. Amanda notou um odor persistente de mofo emocional, mesmo com limpeza regular e boa ventilação. A situação atingiu o ápice quando Amanda começou a ter crises de choro inexplicáveis sempre que ficava sozinha em casa. Ela desenvolveu uma aversão crescente ao próprio lar e começou a trabalhar até tarde ou ficar na casa de amigos para evitar voltar para casa. Seu rendimento profissional despencou, relacionamentos se tornaram tensos e ela chegou a considerar vender o apartamento. A transformação começou em maio de 2024. Quando Amanda pintou uma das paredes de um tom claro de bege. A diferença energética foi tão imediata que ela decidiu renovar todo o apartamento novamente. Introduziu cores mais claras e vibrantes, amarelo suave na cozinha, azul claro no quarto, branco nas áreas sociais. Em 2 meses, Amanda relatou que voltou a amar sua casa, a energia voltou e até mesmo sua carreira profissional se recuperou. O impacto das cores escuras está na forma como elas absorvem luz e energia, criando um ambiente de baixa vibração que afeta diretamente nosso estado emocional e energético. Mas se cores podem sugar nossa energia, imaginem o poder destrutivo de objetos que foram literalmente feitos para afastar. Número 5. Proteções espirituais, sem limpeza ou consagração. Chegamos agora ao meio da nossa lista, onde as consequências começam a se tornar mais graves e duradouras. Estamos falando de objetos de proteção espiritual que foram adquiridos sem o devido cuidado. Amuletos comprados em lojas aleatórias, óleos turcos de procedência duvidosa, cristais que nunca foram limpos energeticamente, crucifixos decorativos ou qualquer símbolo sagrado usado apenas como enfeite. O caso de Renata Oliveira, enfermeira de 35 anos de Brasília, mostra como objetos de proteção podem se tornar exatamente o oposto quando mal utilizados. Em agosto de 2023, Renata estava passando por um período difícil e decidiu proteger sua casa comprando vários amuletos em uma loja esotérica no centro da cidade. Adquiriu 12 óleos turcos, 6 cristais diversos, 3 pirâmides, várias pulseiras de proteção e um Dreamcatcher. Tudo sem qualquer orientação sobre limpeza ou consagração.
Renata espalhou todos os objetos pela casa, acreditando que mais proteção seria melhor. Em poucos dias, ela começou a perceber que a casa tinha uma energia estranha. Visitantes comentavam sobre uma sensação de mal-estar e ela própria começou a ter a impressão de que algo estava errado, mas não conseguia identificar o quê. A situação escalou quando Renata começou a ter pesadelos recorrentes, onde os próprios objetos de proteção a atacavam. Sonhava com os olhos turcos piscando maliciosamente, cristais que emitiam luzes sinistras, e o Dreamcatcher que se transformava numa teia gigante tentando prendê-la. Acordava sempre às 3h33 da manhã, horário que se tornou uma constante aterrorizante. O mais perturbador foi quando Renata começou a ouvir sussurros próximos aos locais onde havia colocado os amuletos. Eram vozes baixas, ininteligíveis, que pareciam vir dos próprios objetos. Ela chegou a gravar esses sons no celular, e as gravações mostravam frequências estranhas que não correspondiam a ruídos externos conhecidos. A saúde de Renata também começou a se deteriorar. Dores de cabeça constantes, fadiga extrema e uma sensação persistente de estar sendo vigiada dentro da própria casa. Colegas de trabalho notaram sua mudança de comportamento. Ela se tornou paranoica, desconfiada e começou a falar obsessivamente sobre energias negativas. A solução veio quando Renata consultou um terapeuta holístico experiente em novembro de 2023. Ele explicou que objetos de proteção sem limpeza ou consagração adequada podem funcionar como esponjas energéticas, absorvendo e concentrando exatamente as energias negativas que deveriam repelir. O processo de limpeza e remoção dos objetos inadequados levou 3 semanas, mas os sintomas desapareceram completamente. Renata aprendeu que proteção espiritual autêntica requer conhecimento, intenção pura e manutenção constante. Objetos sagrados tratados como decoração perdem seu propósito e podem se tornar armadilhas energéticas. Mas se objetos de proteção mal utilizados podem atrair o que deveriam repelir, imaginem o poder destrutivo de imagens que foram criadas especificamente para representar o mal. Número 4. Imagens de entidades sombrias ou demoníacas. Entramos agora no território das consequências mais severas e duradouras. Estamos falando de decorações que retratam entidades sombrias, demônios, criaturas do mal ou imagens de rituais obscuros. Isso inclui pinturas, esculturas, fotografias ou qualquer representação artística de seres que personificam o mal, mesmo quando adquiridas com intenção artística ou cultural. A experiência devastadora de Gabriel Santos, designer gráfico de 27 Years de Recife, serve como um alerta para todos que subestimam o poder dessas imagens. Em setembro de 2023, Gabriel adquiriu uma pintura antiga numa galeria de arte local. A obra retratava uma figura demoníaca em tons escuros, com olhos vermelhos penetrantes e expressão ameaçadora. O vendedor mencionou vagamente que era arte gótica europeia do século XVIII, mas Gabriel comprou principalmente pelo impacto visual. Gabriel pendurou a pintura na parede da sala como peça central da decoração. Nas primeiras noites, ele começou a ter a impressão de que os olhos da figura o seguiam pela casa. Inicialmente, atribuiu isso a um efeito óptico interessante, mas logo a sensação se tornou perturbadora. Visitantes comentavam desconforto extremo ao olhar para a pintura, e muitos pediam para ele tirá-la da parede durante as visitas. A situação se tornou alarmante quando Gabriel começou a ter encontros com a entidade da pintura em seus sonhos. Não eram pesadelos comuns, mas experiências vívidas onde a criatura saía da tela e interagia diretamente com ele. Gabriel descrevia conversas completas com a entidade, que se apresentava com um nome específico e fazia promessas tentadoras em troca de pequenos favores. O mais aterrorizante foi quando esses encontros começaram a acontecer em estado de vigília. Gabriel relatava ver a figura se movendo pela casa, especialmente durante as madrugadas. Ele começou a encontrar objetos fora do lugar pela manhã, portas abertas que tinha certeza de ter fechado e uma temperatura consistentemente mais baixa próxima à pintura. A personalidade de Gabriel também começou a mudar drasticamente. Amigos próximos relataram que ele se tornou agressivo, manipulador e obcecado com temas sombrios. Perdeu interesse em atividades que sempre amou, começou a se isolar socialmente e desenvolveu hábitos autodestrutivos. Seu trabalho criativo se tornou progressivamente mais sombrio e perturbador.
O ponto de rupture veio em dezembro de 2023, quando Gabriel acordou com arranhões no corpo que não conseguia explicar. Eram marcas precisas, como garras, sempre em grupos de 3. Sua família interveio, insistindo que ele procurasse ajuda espiritual. O processo de remoção da pintura e limpeza energética da casa levou semanas, supervisionado por um especialista em limpeza espiritual. Gabriel relatou que mesmo depois de remover a pintura, levou meses para se sentir completamente livre da influência da entidade. Ele nunca mais decorou espaços com imagens de seres sombrios e hoje atua como consultor, alertando outros sobre os perigos dessas representações. Segundo especialistas, imagens de entidades malignas funcionam como portais visuais que podem facilitar conexões energéticas indesejadas. Mas se imagens de entidades sombrias podem abrir portais indesejados, existem objetos ainda mais perigosos que podem literalmente sugar a vida de um ambiente. Número 3. Objetos de pessoas falecidas sem limpeza energética. Entramos agora no top 3 da nossa lista, onde as consequências se tornam permanentes e podem alterar completamente a vida dos envolvidos. Estamos falando de objetos pessoais de pessoas falecidas, roupas, joias, móveis, fotografias ou qualquer item com forte carga emocional, mantidos em casa sem a devida limpeza energética ou processo de desapego consciente. A história trágica de Lucia Mendes, professora aposentada de 58 anos de Salvador, mostra como o amor e a saudade podem inadvertidamente abrir portas para experiências devastadoras. Em janeiro de 2024, Lúcia perdeu sua mãe, Dona Maria, de 82 years, depois de uma batalha prolongada contra o câncer. Movida pela dor e saudade, Lúcia trouxe praticamente todos os pertences da mãe para sua própria casa. Roupas, móveis, joias, fotografias e até mesmo os medicamentos que sobraram. Lucia transformou um quarto da sua casa num verdadeiro santuário para a mãe, mantendo tudo exatamente como estava no quarto dela no hospital. Pendurou as roupas no armário, colocou as joias na penteadeira e até mesmo manteve os óculos da mãe sobre a mesa de cabeceira. Visitava o quarto diariamente, conversando com a mãe como se ela ainda estivesse presente. O que começou como uma forma de lidar com o luto rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. Lucia começou a ouvir a voz da mãe chamando seu nome durante a noite, sempre vinda do quarto santuário. Inicialmente, ela interpretou isso como um sinal de que a mãe estava bem, mas logo a voz se tornou mais persistente e até mesmo irritada quando Lucia não respondia imediatamente. A situação escalou quando Lucia começou a encontrar os objetos da mãe fora do lugar pela manhã. Roupas que estavam no armário apareciam sobre a cama, joias mudavam de posição e as fotografias às vezes estavam viradas para baixo. Lucia passou a dormir cada vez menos, acordando constantemente para verificar se estava tudo bem no quarto da mãe. O mais perturbador foi quando familiares começaram a relatar avistamentos de Dona Maria pela casa. A filha de Lúcia, Carla, jurava ter visto a avó sentada na poltrona da sala, sempre usando um vestido azul específico que estava guardado no quarto santuário. Outros parentes confirmaram experiências similares, sempre envolvendo a mesma roupa azul. A saúde mental de Lucia se deteriorou rapidamente. Ela parou de trabalhar, cancelou compromissos sociais e passou a viver exclusivamente em função de cuidar da mãe morta. Desenvolveu uma obsessão com a ideia de que a mãe não conseguia descansar em paz e que precisava dela para resolver assuntos pendentes. Começou a ter conversas completas com objetos da mãe, especialmente com um anel que Dona Maria sempre usava. A intervenção familiar aconteceu em abril de 2024, quando Lucia foi encontrada desmaiada no quarto santuário, segurando o anel da mãe e murmurando frases desconexas sobre não poder deixá-la sozinha. O processo de remoção dos objetos e limpeza espiritual da casa foi extremamente difícil, pois Lucia resistia fisicamente a qualquer tentativa de mexer nas coisas da mãe. Especialistas em luto e espiritualidade explicam que objetos de pessoas falecidas podem funcionar como âncoras que impedem tanto os vivos quanto os mortos de seguirem seus caminhos naturais. O apego excessivo cria uma prisão energética que pode ser devastadora para ambos os lados. Lucia precisou de acompanhamento psicológico e espiritual por meses para se recuperar completamente. Mas se objetos de pessoas falecidas podem criar prisões energéticas, existe algo ainda mais perigoso que pode literalmente abrir buracos na realidade. Número 2.
quadros ou esculturas com olhos vivos. Chegamos ao número 2 da nossa lista, onde adentramos o território das experiências que deixam marcas permanentes na psique humana. Estamos falando de obras de arte, pinturas, fotografias ou esculturas que retratam olhos com tal realismo e intensidade que parecem literalmente vivos, seguindo observadores pela casa e criando uma sensação constante de vigilância. A experiência aterrorizante de Eduardo Pereira, comerciante de 43 anos de Fortaleza, serve como um alerta definitivo sobre o poder dessas obras. Em outubro de 2023, Eduardo herdou uma pintura a óleo do século XIX de sua tia-avó falecida. A obra retratava uma mulher desconhecida com olhos azuis extraordinariamente vívidos e penetrantes. O que chamava a atenção era o nível de realismo dos olhos. Pareciam úmidos, com reflexos de luz que mudavam conforme o ângulo de observação. Eduardo pendurou a pintura na sala de estar, posição central onde recebia elogios de todos os visitantes. Mas desde a primeira noite, ele começou a ter a impressão perturbadora de que os olhos da mulher o seguiam. Não era apenas um efeito óptico comum. Os olhos pareciam se mover ativamente, acompanhando seus movimentos pela casa com uma intensidade quase física. A situação se tornou insuportável quando Eduardo passou a sentir o olhar da pintura, mesmo quando estava em outros cômodos. Era como se a mulher pudesse vê-lo através das paredes. Ele começou a cobrir a pintura com um pano durante a noite, mas pela manhã sempre encontrava o pano no chão, como se tivesse sido removido de propósito. O mais perturbador aconteceu quando Eduardo começou a documentar fotograficamente as mudanças na pintura. Nas fotos tiradas em diferentes horários, os olhos da mulher apareciam em posições ligeiramente diferentes, como se ela estivesse realmente olhando para a câmera no momento do clique. Eduardo mostrou essas fotos para amigos, que confirmaram as variações impossíveis na direção do olhar. A experiência atingiu seu ápice quando Eduardo começou a ouvir pensamentos que não eram seus, sempre na voz de uma mulher desconhecida. Eram comentários sobre sua vida pessoal, críticas sobre suas decisões e até mesmo revelações sobre pessoas próximas que ele não poderia saber naturalmente. A voz era sempre acompanhada pela sensação intensa de estar sendo observado pelos olhos da pintura. Eduardo desenvolveu uma paranoia severa, convencido de que a mulher da pintura conhecia todos os seus segredos e julgava cada uma de suas ações. Parou de receber visitas, instalou cortinas blackout para evitar qualquer reflexo de luz nos olhos da pintura e chegou a considerar mudar de casa. Seu comportamento se tornou errático. Falava sozinho constantemente como se estivesse respondendo a alguém e desenvolveu tiques nervosos. O caso tomou uma dimensão ainda mais sinistra quando Eduardo descobriu, através de pesquisas genealógicas, que a mulher retratada na pintura havia sido acusada de bruxaria e queimada viva em 1847. Registros históricos indicavam que ela tinha a capacidade de ver através dos olhos dos outros e usava isso para manipular e controlar pessoas ao seu redor. Eduardo ficou convencido de que havia herdado não apenas uma pintura, mas uma janela através da qual essa entidade podia observar e influenciar o mundo moderno. A libertação de Eduardo só veio em janeiro de 2024, quando ele procurou a ajuda de um especialista em arte histórica e fenômenos paranormais. O processo de remoção da pintura exigiu rituais específicos de desconexão energética, pois simplesmente tirá-la da parede não eliminava a sensação de vigilância. Eduardo relatou que mesmo meses depois, ocasionalmente ainda sentia o olhar da mulher, mas com intensidade muito menor. Especialistas explicam que olhos retratados com extremo realismo podem funcionar como portais de observação, especialmente quando criados por artistas com conhecimentos esotéricos ou quando retratam pessoas com histórico de práticas místicas. A intensidade do olhar pode criar uma conexão psíquica real entre o observador e a obra, resultando em influência psicológica profunda e duradoura. Mas se olhos vivos em pinturas podem criar conexões psíquicas perigosas, existe um objeto ainda mais devastador que pode literalmente fragmentar a realidade de uma casa. Número 1. Espelhos antigos com história sombria. Chegamos finalmente ao número 1 da nossa lista, o objeto mais perigoso que você pode ter em sua casa. Estamos falando de espelhos antigos, especialmente aqueles com mais de 50 anos, que carregam histórias sombrias, foram usados em rituais,
pertenceram a pessoas que morreram de forma trágica ou simplesmente acumularam décadas de energia densa sem nunca terem sido limpos energeticamente. A história absolutamente aterrorizante de Sofia Damasceno, arquiteta de 39 anos de Curitiba, representa o caso mais extremo que já documentei. Em abril de 2024, Sofia comprou um espelho vitoriano de 1890 em um antiquário do centro histórico. A peça era magnífica. Moldura trabalhada em bronze, superfície perfeita e um preço surpreendentemente baixo. O vendedor mencionou apenas que já tinha tido vários donos e parecia ansioso para se livrar da peça. Sofia instalou o espelho no hall de entrada de sua casa, onde recebia a luz natural da manhã e criava um efeito visual impressionante. Nas primeiras semanas, ela recebia elogios constantes de visitantes sobre a beleza da peça. Mas logo começaram os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado. Sofia começou a notar que seu reflexo no espelho antigo parecia diferente do reflexo em outros espelhos da casa. Era sutil inicialmente, uma expressão ligeiramente mais sombria, olhos que pareciam mais fundos, uma palidez que não correspondia à sua aparência real. Ela atribuiu isso à idade do espelho e à qualidade do vidro antigo. A situação escalou dramaticamente quando Sofia começou a ver outros reflexos no espelho, além do seu próprio. Eram figuras humanas indefinidas que apareciam atrás dela no reflexo, mas quando ela se virava não havia ninguém. Inicialmente acontecia apenas durante a noite, mas progressivamente começou a ocorrer também durante o dia. O mais aterrorizante foi quando Sofia descobriu que podia interagir com essas figuras através do reflexo. Elas reagiam quando ela falava, acenavam quando ela acenava e gradualmente começaram a se tornar mais nítidas e definidas. Sofia identificou pelo menos 5 entidades diferentes: uma mulher de vestido vitoriano, um homem de cartola, 2 crianças e uma figura sombria que sempre permanecia no fundo. A pesquisa histórica que Sofia fez sobre o espelho revelou uma origem aterrorizante. A peça havia pertencido à família Blackwood, aristocratas ingleses do século XIX, conhecidos por práticas esotéricas e rituais de comunicação com mortos. O espelho havia sido usado como portal de comunicação em sessões espíritas, e 5 membros da família haviam morrido de forma trágica e misteriosa entre 1890 e 1895. Sofia descobriu que o espelho havia mudado de dono mais de 20 vezes em 130 anos, sempre sendo vendido ou doado rapidamente. Relatórios antigos mencionavam fenômenos inexplicáveis, presenças indesejadas e influências negativas associadas à peça. Alguns proprietários anteriores haviam relatado experiências idênticas às dela. A vida de Sofia se desintegrou completamente. Ela parou de conseguir distinguir entre reflexos e realidade, começou a conversar constantemente com as entidades do espelho e desenvolveu uma obsessão com ajudá-las a sair. Amigos relataram que ela parecia estar sempre olhando para algo que não estava lá. Respondia a perguntas que ninguém havia feito e sua personalidade mudou completamente. O caso atingiu seu ponto mais crítico quando Sofia foi encontrada por vizinhos tentando entrar no espelho, pressionando o corpo contra a superfície e gritando que eles estavam chamando. Ela havia perdido completamente o contato com a realidade consensual e acreditava que sua verdadeira vida estava dentro do espelho. A remoção do espelho exigiu a intervenção de especialistas em fenômenos paranormais, membros da família e profissionais de saúde mental. O processo levou 2 semanas e incluiu rituais específicos de fechamento de portais e desconexão energética. Mesmo assim, Sofia precisou de meses de tratamento intensivo para se recuperar completamente. O espelho foi eventualmente destruído seguindo protocolos específicos para objetos com cargas energéticas extremas. Sofia nunca mais teve espelhos antigos em casa e hoje trabalha como consultora, alertando sobre os perigos de objetos com histórias sombrias. Especialistas explicam que espelhos antigos funcionam como gravadores energéticos, acumulando impressões de tudo que refletiram ao longo dos anos. Quando essas impressões incluem rituais, tragédias ou emoções intensas, o espelho pode se tornar um portal ativo entre dimensões, permitindo que entidades ou energias do passado interajam com o presente. Conclusão. E assim chegamos ao final desta lista aterrorizante das 10 decorações que convidam energia negativa para sua casa. Como vocês puderam ver,
Cada um desses itens tem o poder de transformar seu lar, que deveria ser seu refúgio e santuário, em uma fonte de perturbação, medo e experiências que podem marcar suas vidas para sempre. O que mais me impressiona nesses casos é como objetos aparentemente inofensivos podem ter efeitos tão devastadores. Uma planta artificial, um espelho mal posicionado, uma decoração pontiaguda, coisas que vemos todos os dias e que parecem completamente normais, mas que carregam o potencial de alterar completamente a energia dos nossos lares. Se você reconheceu algum desses itens na sua casa agora mesmo, não entre em pânico, mas também não ignore os sinais. Preste atenção em como você se sente no seu ambiente. Observe se visitantes relatam desconforto, note mudanças no seu sono, humor ou relacionamentos. Nossa casa deveria nos dar paz, energia positiva e sensação de segurança. Se isso não está acontecendo, pode ser hora de reavaliar suas escolhas decorativas. E lembrem-se, não é superstição ou paranoia cuidar da energia do lugar onde vivemos. É uma questão de bem-estar, saúde mental e qualidade de vida. Nosso ambiente nos influencia muito mais do que imaginamos, e cada objeto que escolhemos colocar em nossa casa contribui para criar a atmosfera energética que respiramos todos os dias. Deixem nos comentários se vocês já tiveram experiências similares com decorações em casa, ou se descobriram que algum objeto estava afetando negativamente suas vidas. E se este vídeo ajudou vocês a identificar possíveis problemas em seus lares, não esqueçam de dar like e compartilhar com pessoas que também precisam saber dessas informações. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, sua casa deve ser seu santuário, não sua prisão energética.